O canal Aqui Tem História apresenta o golpe da República. O golpe que destituiu a monarquia constitucional parlamentarista do Império Brasileiro começa a germinar ainda na década de 1870. Como uma das consequências da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 a 1870. Na Guerra do Paraguai começa-se a difundir os ideais republicanos, evidenciou aos militares a desvalorização da carreira profissional, que se manteve e mesmo acentuou-se após o fim da guerra. Neste período começa a tomar corpo a ideia de alguns setores da elite de alterar o regime político vigente. Fatores que influenciaram esse movimento. O imperador Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado após a sua morte por sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com o francês Gastão de Orléans, conde de Eu, o que gerava o receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai e quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a alforria. Muitos foram os fatores que levaram o Império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais. Da parte dos grupos conservadores pelos sérios atritos com a Igreja Católica na questão religiosa. Pela perda do apoio político dos grandes fazendeiros em virtude da abolição da escravatura, ocorrida em 1888. Sem a indenização dos proprietários de escravos. Da parte dos grupos progressistas, havia a crítica que a monarquia mantivera, até muito tarde, a escravidão no país. Os progressistas criticavam, também, a ausência de iniciativas com vistas ao desenvolvimento do país, econômico, político ou social, a manutenção de um regime político de castas e o voto censitário, isto é, com base na renda anual das pessoas, a ausência de um sistema de ensino universal, os altos índices de analfabetismo e de miséria e o afastamento político do Brasil em relação a todos os demais países do continente que eram republicanos. Enquanto por um lado a população, de modo geral, respeitava e gostava de Dom Pedro II, por outro lado, tinha cada vez em menor conta o próprio império. Nesse sentido, era voz corrente na época que não haveria um terceiro reinado, ou seja, a monarquia não continuaria a existir após o falecimento de Dom Pedro II. Seja devido à falta de legitimidade do próprio regime monárquico, seja devido ao repúdio público ao príncipe consorte, marido da princesa Isabel, o francês conde de Eu. O conde tinha fama de arrogante e não ouvia bem, falava com sotaque francês e, além de tudo, era dono de cortiços no Rio, pelos quais cobrava aluguéis exorbitantes de gente pobre. Temia-se que quando Isabel subisse ao trono, ele viesse a ser o governante de fato do Brasil. Os dois fatores que aceleraram o golpe foram a decretação da Lei Áurea em 1888 e ao deixar de indenizar esses grandes proprietários rurais, o Império perdeu seu último pilar de sustentação. Chamados de republicanos de última hora ou republicanos do 13 de maio, os ex-proprietários de escravos aderiram à causa republicana, não por causa de um sentimento, mas como uma vingança contra a monarquia. E os militares do exército brasileiro estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. O golpe militar, que estava previsto para 20 de novembro de 1889, teve de ser antecipado. No dia 14, os conspiradores divulgaram o boato de que o governo havia mandado prender Benjamin Constant Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente confirmou-se que era mesmo boato. Assim, os revolucionários anteciparam o golpe de Estado, e na madrugada do dia 15 de novembro, Deodoro dispôs-se a liderar o movimento de tropas do exército que colocou um fim no regime monárquico no Brasil. O único ferido no episódio da proclamação da República foi o Barão de Ladário, que resistiu à ordem de prisão dada pelos amotinados e levou um tiro. Consta que Deodoro não dirigiu crítica ao imperador Dom Pedro II e que vacilava em suas palavras. Na tarde do mesmo dia 15 de novembro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi solenemente proclamada a República. À noite, na Câmara Municipal do município neutro, o Rio de Janeiro, José do Patrocínio redigiu a proclamação oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, aprovada sem votação. O texto foi para as gráficas de jornais que apoiavam a causa, e só no dia seguinte, 16 de novembro, foi anunciado ao povo a mudança do regime político do Brasil. No dia seguinte, o Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entregou a Dom Pedro II uma comunicação, o cientificando da proclamação da República e ordenando sua partida para a Europa, a fim de evitar conturbações políticas.
Ao embarcar rumo à Europa, Dom Pedro II, em lágrimas, perguntou aos poucos que acompanharam sua despedida: onde foi que errei? A família imperial brasileira exilou-se na Europa, só lhe sendo permitida a sua volta ao Brasil na década de 1920. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.